Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é a nossa série de estudo bíblico. E o tema de hoje que nós vamos estar estudando é o poder da palavra de Deus. Antes de eu iniciar esse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber o meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo. Então, agora vamos aqui para o nosso estudo bíblico de hoje, o poder da palavra de Deus. A pergunta número 1 começa assim: como Deus criou os céus? Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos. Abra aí a sua Bíblia em Salmos, capítulo 33, versos 6 e 9. 33, versos 6 e 9. Como Deus criou os céus? Vamos ler. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus, pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as estrelas. O verso 7. Deus juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. Então, como Deus criou os céus? Através da sua palavra. E o verso 9. Pois ele falou, e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. Então Deus criou os céus e a terra através da sua palavra. Deus falou e tudo se fez. Então foi assim que Deus criou os céus e a terra. A pergunta de número 2. Como Cristo mantém todas as coisas? Vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 3. Abra aí a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 3. Olha o que diz aqui. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeição, semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Hebreus 1, verso 3. Então, como Jesus, ele sustenta o universo, sustenta todas as coisas, através da sua palavra e o seu poder. É assim que Jesus sustenta todas as coisas, com o seu poder, através da sua palavra. Pergunta de número 3. O que ignora alguns voluntariamente? Vamos abrir 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 e 6. Abra aí a sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 5 e 6. Capítulo 3, versos 5 e 6. Esses zombadores esquecem de propósito, que há muito tempo Deus deu uma ordem, e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água, e no meio da água. Verso 6. E também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Então, como que foi criado a terra? Foi formada do que a terra? Foi formada da água. Então, assim que foi formado a terra, através da água, pela palavra de Deus,
pelas quais veio aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então, assim que foi criada a terra. Pergunta de número 4. Por quem a terra e os céus atuais estão reservados? Para sorte semelhante? Abra aí a sua Bíblia em 2 Pedro 3, verso 7. Vamos ler. 2 Pedro 3, verso 7. Olha o que diz aqui. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Então nós vimos aqui que Deus vai trazer o juízo a esta terra. Quando Jesus voltar aqui, este mundo que nós estamos vai estar entesourados pelo fogo, reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Então vai acontecer uma destruição aqui nessa terra. Os ímpios vão ser destruídos pelo fogo. Pergunta de número 5. Que outra parte das Escrituras nos mostra que o poder criador é exercido pela palavra de Deus? Vamos abrir em Salmos 148, verso 5. Abra aí a sua Bíblia em Salmos 148, verso 5. Verso 5. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Olha que coisa bonita. Louve o nome do Senhor, pois Ele mandou Ele e foram criados. Então, Deus falou assim, ó, haja luz, houve luz, através da sua palavra. Deus falou e tudo se fez. Deus mandou e tudo passou a existir. Pergunta de número 6. Que mudança se opera na pessoa que está em Cristo Jesus? Que mudança se opera na pessoa que está em Cristo? Vamos abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Abra aí a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha o que diz aqui. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então, aquela pessoa que está em Cristo Jesus é uma nova pessoa. As coisas velhas que ela fazia, deixou para trás. Tem que deixar para trás e ser uma nova pessoa em Cristo. E o que isso quer dizer? Quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Porque as coisas antigas, as coisas velhas já se passaram. E agora se fizeram novas as coisas. Então, essa é a mudança que acontece quando a pessoa aceita Cristo. Olha o poder que a palavra de Deus tem. Quando a pessoa aceita Cristo, é uma nova criatura. É o poder da palavra de Deus operando a pessoa. Cristo permanecendo na pessoa. Pergunta número 7. Como é também chamada essa nova criação? Abra aí a sua Bíblia em João capítulo 3, verso 3. João, capítulo 3, verso 3. Olha o que diz aqui. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, aquela pessoa que não nascer de novo, não pode
ver o reino de Deus? É necessário que nós nascemos de novo. Quando nós aceitamos Cristo, nós nascemos de novo. É isso que acontece. A pessoa que quer ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Como? Aceitando a Jesus como seu Salvador. Pergunta de número 8. Qual é o agente dessa nova criação ou novo nascimento? Abra aí a sua Bíblia em 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 23. Vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Olha o que diz aqui. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filho de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Eu vou ler de novo. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo. Como que? Como filhos de um Pai que é imortal. Então nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, de um Deus imortal, de um Deus poderoso que cuida de nós. Porque a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é o quê? Eterna. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus tem que estar em nosso coração. Porque nós somos filhos de um Deus poderoso. Pergunta de número 9. Qual é a primeira ordem criadora relatada na Bíblia? E qual foi o resultado dela? Abra aí a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 1, verso 3. Lá, o primeiro livro. Esse é um livro mais fácil de achar, o primeiro livro. Gênesis, capítulo 1, verso 3. Olha o que diz aqui. Então disse Deus, que haja luz, e a luz começou a existir. Foi uma ordem que Deus deu. Foi uma ordem que Deus falou, haja luz, e a luz apareceu. Foi assim que Deus criou o universo, através do poder da sua palavra. Deus falou, tudo passou a existir. Pergunta número 10. Qual é a relação entre a criação da luz no princípio e a luz do Evangelho? Abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 4, verso 6. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Então, qual é a relação entre a criação da luz no princípio e a luz do Evangelho? Nós temos que brilhar nesse mundo. Nós temos que brilhar. As trevas, ela resplandecerá da luz. E Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Para o quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então a luz de Deus tem que brilhar em nós. A luz de Cristo, que Jesus é a luz do mundo. Quem permanecer nessa luz, que é Jesus, não vai andar em trevas. Só que você tem que permanecer na luz que é Cristo. Pergunta número 11. Por que o povo se admirava do ensino de Cristo? E muitos se maravilharam da sua doutrina,
porque a sua palavra era com autoridade. Lucas 4:32. Então Jesus, ele pregava com autoridade. Jesus não era como os fariseus, que não pregavam com autoridade. Jesus, ele pregava a palavra de Deus com autoridade. Ele falava com autoridade. E todos viam que a sua doutrina era com autoridade. Por isso que muitos seguiram Jesus e se maravilhavam com ele, porque ele falava com autoridade. Pergunta de número 12. O que testificava do poder da palavra de Cristo? Lucas 4:36, olha que diz: todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Então os espíritos imundos que estavam nas pessoas, Jesus ia lá e falava: sai desse corpo. O espírito obedecia, porque Jesus era autoridade. Ele falava e o espírito imundo que estava na pessoa saía, obedecia, porque esse espírito imundo que estava na pessoa é os demônios caídos. Eles entravam na pessoa e Jesus falava para eles e eles saíam. Pergunta número 13. O que Cristo disse ser a semente do reino de Deus? Em Lucas 8, verso 11. Vamos lá para Lucas 8, verso 11. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Lucas 8, verso 11. Olha o que diz. O que essa parábola quer dizer? É o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. Então, quando você fala da palavra de Deus para uma pessoa, você está plantando a semente nessa pessoa, a palavra de Deus. Você jogou a semente. Nós não convertemos ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Então você falou da palavra de Deus e essa pessoa que você falou, ela vai se lembrar, porque a semente é a palavra de Deus. Ela não vai esquecer. Você apenas tem que fazer a sua parte, falar da palavra de Deus, e o Espírito Santo, ele faz a parte dele. Pergunta número 14. Onde deve habitar a palavra de Cristo? Onde deve habitar a palavra de Cristo? Vamos ver Colossenses 3, verso 16. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses 3, verso 16. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Então nós devemos fazer o quê? Que a palavra de Cristo habite em nós. Que nós cantemos salmos, louvores a Deus, que nós ensinamos uns aos outros, instrua uns aos outros, ensine a palavra de Deus, fale de Cristo, o que Cristo fez por ele na cruz. Olha o amor de Cristo, nós temos que pregar o amor de Deus, falar o que Jesus fez por nós. Instrua, fale de Deus, fale do amor, fale da humildade, como Cristo era humilde. É assim que nós devemos fazer. Pergunta de número 15. O que Cristo disse aos judeus incrédulos quanto à palavra de Deus? João capítulo 5, verso 38. O que Cristo disse aos judeus incrédulos? João capítulo 5, verso 38.
capítulo 5, verso 38. O que Cristo disse? Olha que diz aqui. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Então Jesus disse, vocês não creem em mim, vocês não creem naquele que me enviou. Deus me enviou e vocês não creem em mim. Foi isso que Jesus disse àqueles judeus incrédulos, que diz assim, também não tendes a sua palavra permanente em vós. Vocês, fariseus, judeus incrédulos, não têm a minha palavra em vocês, porque vocês não creem em mim. Vocês não guardam a minha palavra. Foi isso que Jesus disse àqueles judeus incrédulos. Olha essa pergunta número 16 aqui, Como a palavra de Deus atua no crente? Olha o que diz aqui. 1 Tessalonicenses 2:13. Como a palavra de Deus tem que atuar no crente? Abra aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 2, verso 13. Existem outra razão pela qual sempre damos graças a Deus quando levamos a vocês a mensagem de Deus. Vocês a ouviram e aceitaram. Não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como a mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é, pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Então, como o crente tem que aceitar a palavra de Deus? Aceitando a Deus. Quando vocês recebem a palavra, vocês aceitam a Deus e a verdade, que é a palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como a palavra de homens, e sim como em verdade, e é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Então, assim que a palavra de Deus tem que atuar no crente, aceitando a mensagem de Deus. Pergunta de número 17. Por que meio são purificados os crentes? João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando você aceita Jesus, aceita Deus, você está limpo. Jesus, ele te limpa. Quando você se arrepende do seu pecado, ele faz uma limpeza em você. Ele remove, ele purifica todos os seus pecados e você fica limpo pela palavra dele. Quando você aceita. Pergunta de número 18. Como pode um jovem tornar pura sua vida? Como um jovem pode tornar pura sua vida? Um jovem pode se tornar puro observando a tua palavra. Quando o jovem observa a tua palavra, a palavra de Deus, ele fica puro. É como eu disse, Jesus, ele purifica, ele nos purifica, ele nos limpa. Quando nós aceitando a sua palavra, observando a tua palavra. Vamos ver Salmos 119, verso 9. Salmos 119, verso 9. Olha o que diz. Como pode um jovem conservar a pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Um jovem se tornar pura a sua vida, observando os mandamentos de Deus, observando a palavra de Deus. É assim que nós se tornamos puros para essa vida, observando os mandamentos de Deus.
Pergunta número 19. Como Deus curou o seu povo antigamente? Como Deus curou? Salmos 107, verso 20. Que diz: com a sua palavra ele os curou e os salvou da morte. Como Deus curou o seu povo? Através da sua palavra. Deus curou através da sua palavra e os sarou o seu povo. E os livrou que era mortal. Foi assim que Deus livrou o seu povo. Pergunta de número 20. Como o centurião demonstrou ter fé no poder curador da palavra de Deus? Mateus 8, verso 8. Vamos aí, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 8. Olha o que diz. O oficial romano respondeu: não, senhor, eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Então, o centurião, ele estava com seu empregado ruim. E Jesus queria ir lá para curá-lo. Aí o centurião falou assim: não, senhor, você não precisa ir na minha casa, não. Só o senhor falar pela sua palavra, o meu empregado ficará bom. Então Jesus disse: vai, o seu empregado já está bom. Foi isso que Jesus falou. Então, isso nos mostra que a fé que esse centurião teve. Ele não falou assim: senhor, você não precisa ir lá, não. Só basta uma palavra, o meu servo ficará bom. Olha o poder da palavra de Deus. E Jesus curou o servo do centurião dali mesmo onde ele estava. Pergunta de número 21. Que poder tem a palavra de Deus quando abrigada no coração? Olha o que diz aqui, ó. Como guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vamos ver Salmos 17, verso 4. Olha o que diz aqui em Salmos 17, verso 4. Verso 4, diz assim: como os outros fazem, tenho obedecido às tuas leis e tenho procurado não agir como os violentos. Nós que guardamos as leis de Deus, nós não vamos agir como os violentos. Porque a lei de Deus está em nosso coração. Pergunta de número 22. Por que Deus humilhou a Israel e o deixou passar fome? Olha só, por que Deus humilhou? Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Deuteronômio 8, verso 3. Então, nós nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então nós temos que ter o quê? A palavra de Deus em nosso coração. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Esse aqui é o maná. A Bíblia é um maná. É para você ter um alimento diário. Se alimentar da palavra de Deus. Todos os dias. Ler um capítulo da Bíblia. Antes de você ir trabalhar, leia a Bíblia. Leia um capítulo. Faça uma oração. Leia um capítulo. Nós temos que se alimentar da palavra de Deus. Pergunta número 23. O que é requerido além de meramente ouvir a palavra? Tornar-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós temos que fazer o quê? Tornar praticante
praticante da palavra de Deus. Não é só você ler a palavra, é você praticar também, fazer o bem. Quer um exemplo? Você vê uma pessoa necessitada, você foi numa casa de uma pessoa necessitada, você vê que ela está passando por necessidades, você abre o armário dela, não vê alimento nenhum, você abre a geladeira, não tem nada. O que você tem que fazer? Ajudar ela, fazer uma compra, ver o que ela está precisando, fazer uma compra, ajudar ela. É assim que é ser praticante da palavra de Deus. Pergunta de número 24, a última pergunta. Essa passagem que eu falei de ser praticante da palavra de Deus está lá em Tiago 1, verso 22. Agora a pergunta número 24. Qual é o resultado de fazer a vontade de Deus? Qual resultado você vai ter fazendo a vontade de Deus? Olha que diz aqui. Ora, o mundo passa, bem como a sua consuficiência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, se você fizer a vontade de Deus, você vai permanecer eternamente. Porque Deus está vendo tudo que a gente está fazendo. Tudo que você faz, Deus está vendo. Se você faz o mal, Deus está vendo. Se você faz o bem, Deus está vendo. Se você faz as coisas encobertas, Deus está vendo também. Deus vê tudo. Que nós sejamos praticantes da palavra de Deus. Não só ler, mas praticar também. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre nos seus corações. Amém? Que vocês tenham um bom feriado na presença de Deus.